sensação de estar enlouquecendo, uma sensação de que vai machucar alguém, alguém próximo, alguém querido, um sentimento de angústia, um sentimento de não estar dentro do próprio corpo. Você anda na rua, olha para as pessoas e sente como se não estivesse ali, como se estivesse ausente. Você olha para as pessoas e é como se você estivesse com um mundo dentro de um mundo ilusório. Você não consegue identificar o que está acontecendo. Você pode olhar no espelho e simplesmente não se reconhecer. Você acha que tem alguma coisa errada com você, você não reconhece o próprio corpo muitas vezes. É uma sensação de estar fora do corpo. Só quem passa por essa fase sabe exatamente do que eu estou falando. Essa é a fase da despersonalização, a pior fase da síndrome do pânico. Meu nome é Cleiton Costa, eu sou especialista no tratamento da ansiedade sem remédio. Eu sou criador de um projeto chamado Escola da Ansiedade e aqui embaixo desse vídeo tem um link para você conhecer mais sobre esse projeto. Nesse vídeo aqui eu vou falar como você identificar e vencer a fase da despersonalização, sem dúvida alguma a pior fase do pânico. Então, antes da gente começar, clica aqui embaixo, se inscreve aqui para o meu canal e para que você possa ser notificado aí em primeira mão, dá um joinha aqui e vamos para cima. Vamos aprender agora exatamente como identificar e vencer a despersonalização. Então, olha que interessante, despersonalização é a pior fase do pânico, porque é a fase que muita gente entra e não consegue sair. Ela fica vivendo em círculos, simplesmente vivenciando aquilo de despersonalização o dia inteiro, ou algumas pessoas chamam também de desrealização, porque é uma sensação de falta de realidade. É uma coisa que parece um pouco louca, mas quem passa por isso sabe. Cleiton, como é que você aprendeu isso, Cleiton? Em 2011 eu passei por isso. Eu venci o pânico sem remédio. E na minha jornada de crescimento pessoal para vencer o pânico sem remédio, focado na raiz e não nos sintomas, eu passei pela fase da despersonalização ou desrealização. Eu quero que você entenda um conceito para você nunca mais esquecer. A primeira coisa é que a ansiedade não é uma doença. Não é o tema desse vídeo aqui, mas em outros vídeos aqui no canal eu vou falar mais sobre isso. Por que isso, Cleiton? Porque se você entende que não é uma doença, é um processo de crescimento, você começa a entender como sair dessa fase. A desrealização é o seguinte, é como se você nascesse, vou chamar de ser, completamente limpo, inteiro. Você não nasceu ansioso. Se você não nasceu ansioso, a ansiedade não te pertence. Aqui é uma criança que nasceu pura, uma criança que nasceu com a mente aberta, a mente subconsciente aberta para aprender o que o mundo experiencia. E aí o mundo vai lá, ela é criada num ambiente, ela é exposta a comportamentos de papai e de mamãe, ela começa a assimilar experiências. Em algum momento, o papai começa a dar nome para ela. Você se chama Paulo, Maria, João. Em alguma fase da vida da infância, algumas crianças, você pode observar, elas falam em terceira pessoa quando se refere a si. Elas falam, Paulo está com sede, e não eu estou com sede. Maria está com sede, e não eu estou com sede. Por quê? Porque a criança ela ainda não se identifica com o ego, ou não se identifica com um padrão de pensamentos. É como se, nessa fase, ela sabe que ela não é os pensamentos dela, mas ela é algo além dos pensamentos. Os pensamentos nessa fase, ela sabe que é tão importante quanto um braço ou quanto a perna, é só uma parte do corpo dela. Só que de tanto ela receber padrões repetitivos, isso chama lápis, isso chama cachorro, isso chama casa, muro, porta, e aí vai chamando e chamando o nome dela, você chama Paulo, você chama Paulo, você chama Paulo, Maria, Maria, Maria. Ela em algum momento, ela começa a fazer uma junção. O ser passa a ser os pensamentos. Então, ao invés de ser o ego, ou se eu chamar o ego aqui de padrão de pensamento repetitivo, ao invés de ser pensamento e ser, ela passa para uma outra configuração. Ela passa a ser isso aqui, ó, pensamentos, mais ser. Só que ela começa a experienciar emoções. Papai briga e ela sente medo. Vê papai dando murro na cara da mamãe e ela sente medo ou raiva. Papai não tá lá, ou mamãe não tá lá, ou simplesmente a mamãe fala, eu queria um menino, quando é uma menina que tá na barriga da mamãe, ou papai fala, eu queria uma menina, quando é um menino que tá na barriga da mamãe. Ou aquele pai muito frio que cobra, muitas vezes, um padrão de comportamento, ou fala para a criança, se você não tirar 10, você não será ninguém. Esses padrões, ela vai assimilando e sentindo emoções. Ora um padrão de rejeição, isolamento, carência, ora medo, ora raiva. E essas emoções, que são as raízes emocionais da ansiedade, nascendo dentro da sua mente, vai se somando aqui também. E por enquanto, as emoções estão aqui. Ela consegue identificar. E ela fala, eu tô triste. E a mãe fala assim, para de chorar. Papai fala, para de chorar, que chorar é para fracos. Para de chorar, que chorar é para fracos. E aí, ela começa a entender que chorar é ruim.
Ela está triste, para de ficar triste, tem que ficar feliz. Ela começa a reprimir as emoções. Quando ela está com raiva, para de ficar com raiva. Você não pode estar com raiva. Começa a falar, para de ter medo, você tem que ser corajoso. Ou seja, cada vez que ela recebe a informação de que ela não deve sentir as emoções, ela reprime. E aí a gente tem a terceira configuração. A emoção sai daqui e vem para cá. Olha só que interessante. Só que, ao longo da vida, emoções, pensamentos e o ser estão confundidos. Isso aqui é como se a pessoa, o adulto, vai entender isso aqui como que é realidade para ela. É a minha personalidade. Eu sou assim, penso assim e sinto isso. A grande maioria das emoções ruins, o adulto reprime, ele não quer sentir. Isso não pertence a mim, ele começa a reprimir. Só que lá na frente, essas raízes emocionais vão se somar e o copo vai transbordar. E quando o copo vai transbordar, você vai começar um processo de ansiedade. O copo transbordar é quando aquela carência chega no limite, é a traição que chegou, ou é simplesmente uma pessoa que deixou você, a perda de um ente querido. Ah, Cleiton, quando eu perdi meu pai, minhas crises começaram. Quando eu perdi minha mãe, ou quando eu separei do marido, ou quando eu fui traído, ou quando simplesmente eu perdi aquele emprego, ou quando minha empresa faliu, quando eu perdi um filho, quando eu perdi aquela prova. Ou seja, aquele sentimento de perda transbordou com a perda que já vinha antes. Ou medo, tive que apresentar um trabalho, ou simplesmente tive um grande desafio, ou tive que andar de avião, de elevador, medo de dirigir. Tudo isso é um medo somado que a vida trouxe, o transbordar do copo. Quando o copo transborda, a sua mente, ela tá assim, ser mais per mais é, que é o que eu falei agora há pouco. O ser se confunde com os pensamentos e com as emoções. Transbordou, começou o transtorno de pânico. Transtorno de pânico é esse caldeirão aqui que você começa a sentir no corpo. Só que quando você sente no corpo, você já sentiu antes da mente. E quando você sente na mente, existe uma raiz emocional para isso. Não é o tema desse vídeo aqui, e eu posso ensinar, e vou ensinar em outros vídeos, exatamente como funcionam as raízes emocionais, mas para você entender a desrealização, é como se, num processo de pânico, existe um momento, a ansiedade é um momento de volta, ou seja, a ansiedade não é uma doença, a ansiedade é um processo de crescimento, existe o medo que eu preciso tratar na raiz, existe uma carência que eu tenho que tratar na raiz, existe uma raiva ou ressentimento que eu tenho que tratar na raiz, existe uma tristeza profunda que me traz angústia que eu tenho que tratar na raiz. Esse é o processo correto de tratar a ansiedade na raiz. E aí no pânico, o que é que acontece? Em algum momento, a sua mente, ela vai pedir uma separação entre você, os seus pensamentos e as suas emoções. Só que você não está acostumado a isso, você está acostumado ao controle. Só que controle, o grande paradoxo da ansiedade é querer resolver a ansiedade com a ansiedade. O controle é a repressão. Eu não quero sentir medo. Reprime, reprime, reprime. E aí o medo da mente vem para o corpo físico. Taquicardia, sensação de que vai morrer. E eu continuo reprimindo. Quanto mais eu reprimo, mais isso cresce. Só que a fase do pânico mais forte é a fase da perda de controle, que é a despersonalização. Se isso aqui é a personalização, despersonalizar é destruir isso. Se isso aqui é a realidade, desrealizar é destruir isso. É nessa fase que eu passo a conhecer as minhas emoções, os meus pensamentos e o meu ser interior. Essa é a fase de maior crescimento. Cleiton, crescimento! Exatamente, crescimento. E é aí onde a grande massa, 98% das pessoas que passam por isso ficam. Eu já atendi centenas e centenas de pessoas. Hoje eu estou agora, nesse momento, gravando aqui no meu consultório. Tenho mais de 3 mil horas de treinamento individual e passei por isso também. Fora as centenas de alunos que eu tenho na Escola da Ansiedade. Eu sempre observo um padrão. As pessoas que ficam aqui, é as que voltam. É as que simplesmente não aceitam a desrealização, a despersonalização como parte do processo de crescimento. Elas não querem sentir aquilo. Por quê? Porque o grande pulo do gato, eu quero que você pegue isso aqui. Cleiton, qual é o pulo do gato da desrealização? É que quando você acha que está perdendo o controle, na verdade, você está retomando o controle da sua vida. Esse é o grande paradoxo da despersonalização. Despersonalizar não é perder o controle. A sensação de perda é, na verdade, o seu corpo, a sua mente dizendo, olha, vamos começar um processo de separação. E o pânico veio para fazer isso, para mostrar que você não é os seus pensamentos,
que você não é seus medos, a sua carência, a sua tristeza, a sua realização. Você é o ser que controla tudo isso. Carência não é para você. Medo não é para você. Não é o seu destino isso. Isso aqui é só parte de você. Pensamento é só parte de você. Isso aqui é a retomada do controle. Isso aqui ocorre na desrealização. Então, se a gente vai falar numa fase, entenda o seguinte. A fase é, se o pânico é um ciclo de dor assim, a desrealização é a parte do processo. É aqui no meio, aqui você encontra a sua libertação no pânico. Libertação. Aqui, onde você está, passando pelas fases do pânico. Primeiro gatilho, primeira crise, desrealização. Muita gente volta ou fica porque não aceita. Então a primeira coisa que eu quero que você faça, aceita esse jogo como um momento de crescimento. É sentir no corpo o medo e aceitar o medo dentro do seu corpo físico. É aceitar a perda de controle como um processo natural de crescimento. E aí você começa a separar você dos seus pensamentos, você descobre que você não é os seus pensamentos. Você descobre que você não é as suas emoções. Você é mais que isso. Só que existe uma característica assim, aqui, nesse momento. Aqui é um platô de frustração. A pessoa que está dentro da fase da despersonalização, ela acredita que não sai daquela situação. Ela acredita que não vai sair. Muitas pessoas vivenciam a desrealização em 24 horas por dia. E aí ela reprime e luta. E é tudo que você não precisa fazer e não deve é lutar, mas aceitar o processo. Aceitar, claro, dentro da jornada de autoconhecimento. E aqui, nesse platô, onde vai estar o seu momento de crescimento. Em algum momento, você volta a sentir mais controle, porque agora você sabe que não é aquela tríade, não é suas emoções, não é seus pensamentos, você é mais que isso. Para isso, você vai precisar de persistência. Persistência é fazer o que deve ser feito. Persistência é, se você entrou na jornada de tratar a ansiedade na raiz, que é o que eu ensino, você está tratando a ansiedade nas causas. Se o seu problema é carência, você vai tratar a carência. Se o problema é medo, vai tratar o medo. Se o problema é um problema com o pai, vai tratar o problema com o pai. Se é um problema com a mãe, vai tratar com a mãe. Se é um problema com a família, vai tratar com a família. Se é uma culpa alojada no teu corpo físico que a ansiedade trouxe para você, você vai tratar essa culpa. É nessa fase da despersonalização que você trata a raiz do problema e não simplesmente fica lá querendo tirar aquilo de você. Essa é a maior oportunidade de crescimento que você tem. E aqui você tem que agir com persistência, com de persistência. É focar no que eu tenho que tratar internamente, não no que eu tenho que tratar fora. É dentro e não fora que está a resposta. A despersonalização é o momento que antecede a sua cura, se a gente for falar de cura. Só que eu não falo em cura porque a ansiedade não é uma doença. A ansiedade não é um processo de crescimento. Mas se a gente fosse chamar de algo, a gente chamar de cura, seria isso. Antes do processo da libertação, existe a despersonalização. Se você for capaz de persistir e focar naquela raiz emocional que te trouxe para cá, você vai vencer. Foi nesse momento que eu comecei a tratar as minhas raízes da carência emocional. Comecei a resolver as pendências com meu pai, com minha mãe, com a minha família, comigo, tratar os meus medos de me expor, de falar em público, de expor as minhas ideias. Graças à ansiedade e a transtorno de pânico, eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo para você. Antes disso, em 2011, não era possível, eu tinha muito medo de fazer, de falar, de estar numa câmera aqui. Eu estou aqui por causa desse processo. Entenda, aceitar, persistir e entender que essa fase é o momento segundo o qual você foca em tratar as suas raízes emocionais. Aquela que te trouxe para cá, vai haver a separação de pensamento e emoções e que é o descontrole, na verdade a retomada do controle é a chave para você sair desse processo. A dor é foda, mas o conhecimento e o crescimento, ele é simplesmente brutal. Se você gostou desse vídeo, então se inscreve aqui embaixo para que você seja avisado das notificações. Tem um link aqui embaixo para você conhecer o projeto Escola da Ansiedade. Tem um link aqui para você entrar na minha lista VIP do WhatsApp e do Telegram para ser avisado também dos conteúdos que chegam em primeira mão aqui no canal, de lives que eu faço, de eventos ao vivo aqui que eu faço, para que você possa ser avisado em primeira mão. Dá um joinha aqui, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. A dor é foda, mas o crescimento é brutal. Vamos para cima.